tenho a honra de chamar ao palco para proferir a sua palestra e nos transmitir o conteúdo o senhor Alexandre Milanese Camilo. Obrigado, acho que aqui eu já me ajeito. Os amigos da mesa ali já começaram puxando minha cadeira, vocês viram, né? E eu também vou ver se eu peço o pessoal da assessoria de comunicação tirar do currículo essa história de 4 décadas no mercado de seguros, né? Pelo amor de Deus, pô. Que conversa que é essa, hein, parceira? Bota cedo nisso, hein? Bem, primeira coisa que com muita alegria eu digo a vocês é o meu característico olá. Que alegria estar com vocês aqui em Porto Alegre, num encontro tão gostoso, como as coisas são, né? Em alguns tempos passados, né, o pessoal falava que o nosso mercado era muito festeiro. Esses 2 anos de pandemia nos deu a clara convicção como é bom ter motivos para se encontrar e festejar, né? Como é bom, né? Como é bom estarmos juntos e quiçá o nosso mercado e todos os mercados possam daqui para frente se encontrar continuamente e festejarem os seus avanços, as suas evoluções, como eu espero contribuir com o nosso mercado para que a gente tenha muito a festejar daqui para frente também. Antes de eu saudar os meus amigos de mesa, quero também manifestar a minha imensa alegria pela coincidência de estar aqui em Porto Alegre em data emblemática, como eu costumo dizer, comemorando os 250 anos dessa belíssima cidade, que serão completos amanhã, e mais do que parabenizar ao povo do Rio Grande do Sul, especialmente os porto-alegrenses, pelos 250 anos, como cidadão brasileiro, eu quero agradecer a vocês, aos gaúchos, por cederem ao nosso querido país a força de vocês, a competência de vocês, o espírito aguerrido de vocês, a dignidade de vocês na construção desse nosso maravilhoso país. Parabéns para vocês. Acho que com isso posto eu já peguei embocadura para falar um pouquinho com vocês. Bom, quero saudar aqui os meus amigos da mesa aqui, não sem antes dizer também que agradeço as deferências feitas pelo André, pelo Bini, quanto a ser eu o protagonista, pessoal da imprensa aí dizendo que eu seria a estrela do evento. Na verdade não é nada disso. Na verdade os protagonistas são todos vocês, são todos os atores do mercado de seguros, são todos aqueles que, como o André falou, fizeram a sua inscrição para esse evento. Vocês são os grandes protagonistas deste evento. Eu, a bem da verdade, sou um felizardo, um privilegiado de estar aqui com todos vocês. Quero saudar então o presidente do Sincor Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, parabenizá-lo pela nova gestão, desejar sucesso, e mais do que desejar sucesso a você e a sua diretoria, ser contributivo para que vocês tenham esse sucesso que eu tenho certeza ocorrerá. E em seu nome, Bini, cumprimentar a todos os representantes de seguradoras aqui presentes. Quero também, se alguém puder depois me ver um copinho de água para colocar aqui embaixo, eu agradeço. Não quer dizer que eu vá demorar, tá? É só que eu estou um pouquinho afônico. Agradecer também ao André Tozeski, meu amigo André Tozeski, agora presidente
do Sincor Rio Grande do Sul, também a você, André, desejar. Não sei se eu agacho. Eu tô velhinho, mas eu agacho. Não vale tirar foto a hora que eu... E aí, também desejar a você, André, todo o sucesso do mundo à frente do Sincor Rio Grande do Sul, e também me coloco aqui como contributivo para esse seu sucesso, que eu não tenho dúvida ocorrerá, e em seu nome para cumprimentar todos os corretores de seguros, corretores e corretoras aqui presentes. Cumprimentar o Rubens Olivone, vice-presidente do Sindseg Rio Grande do Sul, cumprimentar o meu querido irmão, amigo, Ricardo Panceira, que essa trajetória que temos só nos felicitou em nos tornarmos amigos, irmãos, nossas esposas, enfim. Em nome do Panceira, que também ocupa a posição de delegado, representante da FENACOR na CNC, cumprimentar a todas as outras entidades aqui presentes. Eu não vou elencar para não cometer nenhum equívoco ou esquecimento. Em nome do Panceira, cumprimentar a todos os representantes de outras entidades do mercado. Cumprimentar o Celso Marini, querido amigo também, um guerreiro de longa data, e cumprimentar ao José Dalbias, vice-presidente também do Sindseg. É uma honra compartilhar da mesa com vocês. E já foram saudadas as mulheres, mas sempre que eu vejo mulher à frente de entidades, mulher ocupando postos de liderança, eu fico muito feliz com isso. Então, em nome da Suelen, presidente do Clube da Pedrinha, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, especialmente porque, como foi dito pelo André também, mês de março, mês onde a gente tem a oportunidade, e nunca é demais destacar o papel, a importância, a relevância da mulher nas nossas vidas. E por fim, quero agradecer o pessoal da imprensa, que sempre tão gentilmente me aborda e me oportuniza poder me colocar, falar das minhas ações, das minhas pretensões, sempre andam comigo nessa minha caminhada, nessa minha jornada, sempre me abordando de maneira gentil, simpática. Então, muito obrigado aos representantes da imprensa, que também não vou elencar para não cometer nenhum equívoco. Isso é bom, hein? Você chegou aqui pertinho, viu? Esse cara não vai conseguir abaixar, né? Isso chama-se gestão de risco, tá vendo? Tá no lugar certo esse cara. Bem, falando de SUSEP, eu completo agora 4 meses à frente da SUSEP. De uma certa forma, coloca-se já a expressão já está lá há 4 meses, né? E não está tão errado assim. Por outro lado, eu entendo que nesses 4 meses, de uma situação totalmente inusitada na minha vida, nesse meu currículo que foi falado aqui, apesar de tanto tempo já atuando, eu nunca tinha tido uma inserção no serviço público, né? Primeira vez. Fui presidente de Sincor, fui candidato a deputado, mas inserção mesmo no serviço público eu nunca havia tido. E é muito diferente, né? Há uma complexidade totalmente outra. Então, começar a entender o funcionamento da máquina pública, aceitar as coisas como elas são, desarmar um pouco o espírito, às vezes, crítico exacerbado que a gente tem, de achar
daquela comparação iniciativa privada com serviço público, nem tudo está tão certo, nem tudo está tão errado, demanda, evidentemente, um tempo, uma adequação, uma adaptação. E eu acredito que nesses 4 meses eu tenha conseguido buscar esse equilíbrio, buscar esse entendimento Desculpa, fui eu que chutei aqui. E produzir uma primeira imagem do que eu me deparei e, diante desta primeira imagem, poder equacionar as situações encontradas e, a partir daí, que eu entendo é deste momento para frente, a gente começar a produzir ou lutar para soluções, para os direcionamentos que queremos transformar em entrega para o mercado de seguros. Como eu costumo dizer, a verdadeira missão da autarquia, que é fomentar o desenvolvimento do nosso mercado. Então, são alguns aspectos. Primeiro, a SUSEP, a autarquia que eu encontrei ao chegar lá. Evidentemente, vocês têm, na visão de vocês, como atores do mercado, poderiam ocupar a tribuna no meu lugar aqui e discorrer sobre como vocês veem ou entendem, ou compreendiam ou não compreendiam os atos da SUSEP, né? Mas, estando lá, a gente teve que buscar entender ações praticadas e razões e porquê dessas ações praticadas, porque elas já estão lá. E aí, sem fazer juízo de valores, também não cair na tentação de está tudo errado, ou mesmo está tudo certo. Então, nós nos deparamos com ações já feitas, consolidadas e muitas até aceitas pelo mercado. Então, estas ações vamos deixar como está e dar seguimento a elas. Muitas destas ações, elas têm motivação em alguns pontos importantes para ampliar o nosso entendimento. Primeiro, a questão da Lei de Liberdade Econômica, algo da visão do atual governo, o governo eleito, enfim, da orientação econômica brasileira hoje em dia, do atual ministro da Economia, né, que é a Lei de Liberdade Econômica, que é algo, de fato, compreensível, aceito e necessário para o país. Pois há a lei, a 10.139 de 2019, carinhosamente apelidada de revisaço, onde levou a todos os órgãos governamentais, autarquias e tudo mais, agências reguladoras, a revisitar rever o seu estoque regulatório. Então, fazer todo um compilado das inúmeras circulares, resoluções, instruções normativas, decretos, só o apanhado de nomes que se tem para atos e regimentos e tudo mais, já dá dificuldade de compreender tudo. Algumas coisas já não mais usadas, já obsoletas, já em desuso. Então o revisaço propôs que fosse feita justamente a revisão de tudo isso. E isso trouxe para o nosso setor diversas situações inusitadas e muitas novas situações em que fomos obrigados a nos adaptar, primeiro entender, adaptar para cumprir, porque vem uma situação da autarquia. Isso talvez não tenha ficado claro para as pessoas, mas isso gera situações já praticadas e consolidadas hoje em dia.
que para serem revistas não é fácil, porque elas, como eu disse, elas já compilaram várias circulares, várias situações. Então, às vezes mexer um detalhezinho que aos olhos de todos pode parecer simples, não é, porque ela já pôs fim a muitas circulares, muitas portarias do passado. Então, para mexer em alguma coisinha, tudo teria que ser, foram revogadas, todas teriam que ser validadas novamente, não é fácil. E a própria estrutura da SUSEP, que também fui entender o organismo, seus servidores, aliás, altamente qualificados. A SUSEP tem um quadro de servidores, um quadro técnico altamente qualificado. Ao meu lado, eu me deparo com jovens com formação professor, doutor, mestrado, enfim, é de fato um time muito qualificado, mas uma estrutura que precisa, que está assim, desequilibrada frente à importância do mercado de seguros, não da SUSEP, do mercado de seguros. Em razão disso, as demandas que a autarquia tem enquanto órgão supervisionador. Hoje a SUSEP conta com 300 servidores. É muito pouco para o tamanho do nosso mercado e mais para o potencial do nosso mercado. É muito pouco. Destes 300, nós temos 50 em regime de abono permanência. Para quem não sabe o que é isso, é aquele cara que já poderia se aposentar, continua na atividade, porém, se ele amanhã acordar dizendo não quero mais, finish, vai para casa. Nós temos 50 nessa condição. Então é quase 20% do quadro atual. O último concurso foi em 2011, se não me engano, nenhuma previsão de concurso. Então a gente se depara com essa situação. Nos deparamos também com algumas situações feitas, praticadas, mas que a gente enxerga que podem ser recalibradas, revisitadas, recalibradas, e a gente vai fazer isso. Na verdade, já estamos fazendo. Cabe lembrar que estou há 4 meses, porém há menos de um mês que a gente mudou a diretoria da SUSEP, que a gente chama de colegiado, que vocês podem acompanhar nossas reuniões quinta-feira sim, quinta-feira não, onde a gente faz as votações lá da SUSEP. Então há menos de um mês que eu consegui compor o quadro atual da diretoria, e ainda havia um servidor que nós não iríamos trocar, mas que pediu exoneração e que estamos fazendo a nova indicação agora. Aí nós vamos estar com um quadro de diretores totalmente renovado mesmo, e que é bom, porque vão assimilar melhor as novas ideias, as novas orientações, os novos propósitos que temos. Enfim, mas vou dar como exemplo algo que pode, que mereceria ser alterado e que não é fácil, e não foi fácil, a questão da 642, que tirava ali as 48 horas de cobertura provisória adicional, e que o mercado não percebeu. Foi editado em setembro, outubro, para se ter uma ideia, não nos demos conta, né? Eu fiz essa autocrítica quando presidente do Sincor São Paulo. Como é que eu não vi isso? Como é que a gente não viu isso, parceiro? Né? Tá certo? E aí ela entrou em vigência. Foi editada em outubro, setembro, se eu não me engano, e 1º de janeiro entrou em vigência. Nem foi 1º de janeiro, foi 1º de alguma coisa agora aqui. E aí o mundo veio abaixo. Então aí fomos ver, mas aí é tal negócio. Para mudar uma coisinha que parecia ser simples, putz, tem um caminhão de coisas para ser feito. Mas conseguimos trazer
essa situação para o mercado, que eu entendo dar conforto. A SUSEP vive hoje uma mudança de conceito daquilo que tem que orientar as nossas ações. A edição de normas no conceito prescritivo, é assim e é assim, versus o conceito principiológico. Olha, o que tem que ser feito é isto, se acomodem e eu vou supervisionar vocês. Essa é a diferença do prescritivo versus o principiológico. Qual que é melhor ou pior? Nenhum deles. O que é melhor é o equilíbrio. É o equilíbrio. Se você adota uma postura eminentemente prescritiva, está errado. Parece que você está subestimando a capacidade dos atores do mercado de bem se entender. Mas se você também exerce uma atuação eminentemente principiológica só, você está, por vezes, cumprindo até com a sua missão, que é de supervisionar. Então, o ideal, como tudo na vida, é o equilíbrio, e é o que eu estou propondo na SUSEP. Este é o caso. A 642 traz o conceito principiológico? Ok. O mercado foi aderente? Ok. Mas há uma linha tênue ali, disposição do consumidor. Como é que fica o consumidor nisso tudo? Então, o argumento foi justamente de que essas 48 horas adicionais minimamente, não foi imposto 48 horas, é o mínimo, fica a cargo dos atores, no caso aqui as seguradoras, mas buscando cumprir o papel de governo de bem preservar o consumidor. Não foi para atender um ou outro, é para preservar o consumidor, e eu entendo que isso tem satisfeito a todos. E aí, nessa questão de SUSEP que encontramos, vem aquilo que a gente entende que deve ser feito, aquilo que a gente deve de fato trabalhar, aquilo que a gente vai resumidamente tratar como prioridade, até porque o tempo urge, o tempo é escasso, são muitas as demandas, então eu e os meus diretores estamos de fato consensuados que nós vamos ter que ter foco naquilo que é preciso fazer, que é necessário fazer e que a gente pode fazer. Desejar, nós desejamos fazer tudo o que for possível, mas eu já garanto para vocês que infelizmente a gente não vai conseguir, e também seria um pouco de presunção demais que a gente pode praticar tanta coisa assim. Então vamos ter a nossa estratégia, a revisão, aliás estamos revendo o planejamento estratégico da SUSEP para colocar aquilo que nos é importante, que nos é caro, que a gente tem que fazer. Agora, de maneira bem mais célere aqui, eu queria trazer para vocês qual é o ambiente que a gente vive neste momento. Não cabe a nós ficarmos olhando para trás, nós temos que olhar para frente, em todos os aspectos, quer seja saindo de uma crise sanitária, quer seja qualquer outra situação, enfim, vamos entender o ambiente que a gente tem neste momento que a gente convive. Primeiramente, este ambiente, enquanto eu aqui estiver à frente da autarquia, ele sempre terá como componente o diálogo e a busca de consenso. Consenso não quer dizer necessariamente convergência. Eu tenho uma opinião, o Marini tem outra, é legítimo isso. Eu tenho um interesse, ele tem outro. Interesses também são legítimos. Infelizmente, o nosso país, quando se fala em interesse, parece que alguma coisa escusa. O cara tem interesse. Todos nós temos interesse em tudo nas nossas vidas. E interesses são legítimos, desde que sejam, de fato, republicanos, legais, honestos. Interesses todos temos.
Não necessariamente esses interesses convergem, mas se nós tivermos uma maturidade profissional, pessoal, em algum momento a gente entende que eu necessariamente preciso ceder para que algo seja feito, mesmo que isso não esteja convergente com a minha opinião. E aí buscamos o consenso. E uma vez consensuado, temos que fazer. Então eu quero trazer para este ambiente de diálogo a busca desse consenso daquilo que a gente entende deve ser feito. E aí tem aquela equaçãozinha que eu digo sempre, né? Tem aquilo que a gente deseja que seja feito, tem aquilo que é possível que seja feito e tem aquilo que é necessário que seja feito. É uma equação juntando essas três posições. Enquanto governo, às vezes nós temos que fazer o que é necessário, que não necessariamente todo mundo sai tão feliz assim, mas que é necessário ser feito. Por isso, o equilíbrio das coisas. Para o nosso mercado, eu entendo que as oportunidades estão aí, não vou precisar ficar discorrendo sobre elas, vocês sabem tão ou melhor do que eu, e aí sim isso viraria uma palestra, mas o que eu quero dizer fundamentalmente é que o mundo está nessa transformação acelerada, difícil até de acompanharmos e nos adequarmos, mas necessário acompanharmos e nos adequarmos, não tem jeito. E o mundo traz também uma exposição de riscos a nós, à humanidade, como a gente nunca viu em tempos passados. A exposição a riscos que vivemos hoje em dia é enorme. Muitas desconhecidas, impensáveis, quer seja mais uma vez de ordem sanitária, agora, pandemia que saímos, quem imaginava isso há 2 anos atrás? Questões de catástrofes climáticas, uma constante isso, e alguém imagina que isso vai se atenuar daqui para frente? O próprio avanço tecnológico, a exposição que as nossas vidas têm hoje em razão dos avanços tecnológicos, portanto, a própria globalização, portanto, a humanidade nunca esteve tão exposta a riscos. E aí, aquele que está exposto a risco, busca o quê? Se proteger. E eu quero crer, para não dizer que eu tenho certeza absoluta, que não há instrumento melhor de proteção do que o maravilhoso produto Seguros, ao qual nós estamos aqui como representantes. Então, eu entendo que este é um grande momento, um grande ambiente para o nosso desenvolvimento. A nossa sinergia, o nosso diálogo, o nosso consenso, a nossa troca de experiências frente ao mundo que cada vez mais vai precisar do olhar e vai precisar caminhar de mãos dadas com esse instrumento de proteção chamado seguros. E por fim, neste mesmo ambiente de desenvolvimento, o que a tecnologia aí nos traz, enquanto instrumento de comunicação, de expansão de conhecimento, de abordagem, tudo que vocês já sabem. Então essas coisas somadas e a gente entendendo que este momento não faz de ninguém excluído, ao contrário, nós precisamos parar. Dei uma recente entrevista para o CQCS e disse que a gente precisa parar com essa situação e essa confusão que existe. Nós temos que trocar o de encontro, né, pelo ao encontro. É uma diferencinha gramatical simples, mas que infelizmente a gente não compreende, expressa mal e não compreende, pratica mal, que é pior ainda. Vamos trocar o de encontro e vamos usar o ao encontro. Não é momento mais de quem é de uma certa ala ou segmento de uma
determinada profissão, criticar algo que vem como novo, porque a inovação faz parte da evolução da humanidade, e também não é inteligente de quem vem com a proposta do novo dizer que quem está e fez e trouxe aquele ambiente onde ele possa se desenvolver, dizer que não serve para mais nada. É a mesma coisa que eu compartilhar com alguns de vocês aqui uma visão ruim da pessoa do André para essa pessoa, e o André fazer a mesma coisa para essa mesma pessoa, ou seja, essa pessoa só acha que eu e o André não prestamos, não capta nada de bem. No entanto, se eu falar bem dele para esta pessoa e ele vice-versa para mim, ambos saímos ganhando. Nós precisamos parar com isso. Então, eu entendo que a gente tem essa grande oportunidade no nosso setor. E temos temas importantes a serem tratados, além disso tudo. Então, SUSEP, que encontramos e o que precisa ser feito, ambiente que temos, e, além disso, tem os temas importantes que a gente tem que tratar, que hoje cada vez mais é público, é do conhecimento de todos vocês. Temos a questão do DPVAT, que é algo que todo dia chama a nossa atenção, né? Nos preocupa, a todos preocupa. Temos o DEPEN, que é algo que ficou sem solução, né? Simplesmente retirou-se a exigência de se comprovar que você, dono de embarcação, tem ou não tem, mas ficou sem solução. O que eu digo sem solução? Não está atendendo a sociedade. A sociedade está desprotegida, né? E eu não estou me referindo também a lanchas, a barcos de lazer, iates. Estou me referindo a pessoas que só têm como meio de transporte no seu dia a dia, no seu trabalho, embarcações, especialmente no Norte e Nordeste, e são cotidianamente vitimados por acidentes. Estão desprotegidos. Não pode ficar esquecido uma coisa dessa. Aí nós temos situações como o resseguro, temos situações como o seguro rural, né? Não vou aqui querer falar de seguro rural com vocês, não vou ficar a tarde inteira aqui, mas que a gente tem que se debruçar sobre isso. Temos que nos debruçar sobre o microseguros, que é um instituto, mas não é uma realidade. É um instituto, são coisas diferentes. Existe o Instituto do Microseguros? Existe. Mas e a realidade do microseguros? E aí eu já passo para o legado, né? O que a gente quer. Então, eu e o colegiado composto aí pelos meus diretores, vocês tenham certeza que a gente não vai medir esforços 24 horas por dia, 365 dias por ano, para atender, cumprir com a nossa missão. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Cumprir com a nossa missão. Quero dizer que é necessário que vocês entendam as transformações às quais todos estamos submetidos e que somos agentes. Transformamos vários outros mercados e aí nos sentimos as dores que essas transformações podem produzir esses mercados, porque não somos parte, somos só usuários, e transformamos o nosso próprio mercado. Então também nós temos que entender isso e não ficar, via de regra, com um espírito crítico, porque somos nós os agentes de transformação. Nós. Não são os marcianos que estão mudando o nosso mundo, somos nós. E aí, com esse entendimento, a gente tem uma visão progressista, uma visão de fato que eu desejo, e isso sim eu quero deixar como legado à SUSEP, que é traçar uma rota a mais assertiva possível rumo ao epicentro do verdadeiro potencial do nosso mercado.
Há décadas a gente fala do potencial do nosso mercado. Há décadas a gente luta para sair do famoso 1% para 3, 4, 5, 6% do PIB brasileiro. Isso tem sido feito, isso tem sido uma realidade e é para nos congratularmos, sim. Sim, como disse o presidente Bini, a atuação das seguradoras, dos corretores frente às exigências da pandemia é para nos congratularmos, sim. Porém, este momento de euforia ou de congratulação não pode nos permitir não enxergar o que temos por fazer, o quanto ainda temos por fazer. Nós estamos produzindo na SUSEP um estudo de densidade, de penetração de seguro a cada indivíduo brasileiro. Espero em breve poder trazer isso. Mas quando eu digo que eu quero traçar essa rota frente ao nosso verdadeiro epicentro do potencial do nosso crescimento, é para que isso, junto com vocês, que seja uma obra nossa, seja tão bem traçada, tão bem consolidada, que esteja quem estiver amanhã ou depois na minha posição, a gente não viva mais momentos de sobressaltos, que a gente possa ter um ambiente estável suficientemente em todos os seus aspectos para que a gente possa investir no nosso setor, para que a gente possa investir em nós mesmos, para que a gente possa investir nas nossas empresas, quer sejam seguradores, corretores, assessorias, prestadores de serviços. A cada instante que a gente não vive essa tranquilidade, a gente está perdendo espaço, a gente se apequena. E o que eu quero deixar como legado é este direcionamento tão bem traçado, que a gente possa olhar e ter uma visão de futuro suficientemente segura para nos desenvolvermos. E que um dia, se nós vivemos uma situação como essa trazida pela Covid, a gente possa se congratular pela nossa ação, mas que a gente possa ter sido muito mais útil, acolhedor para a sociedade, porque nós tivemos por volta de 70 mil indenizações em razão da Covid, vítimas da Covid, famílias assistidas por essas indenizações. Mas quais foram os números de vidas ceifadas pela Covid? Chegou-se a quase 700 mil, 650 mil vidas, e nós indenizamos 70 mil. 580 mil estão aonde essas famílias? Estão fazendo o quê? Especialmente as que são de baixa renda. Tomara a gente não viva mais uma situação como essa, de uma pandemia como essa, mas o mundo está aí. Se isso acontecer, que a gente possa se congratular, mas tem atendido os 580 mil, e por razões que eu não saberia dizer aqui, que apenas 70 mil fiquem de fora, que a gente possa de fato inverter estes números, esta estatística. E eu tenho certeza absoluta que se dermos as mãos, se nos apoiarmos, se nos acreditarmos, a gente consegue mudar, ou melhor, colocar o nosso mercado nessa rota rumo ao seu verdadeiro potencial. Da minha parte, mais uma vez, contem comigo diuturnamente, porque eu certamente vou contar com vocês. Eu digo sempre que, se Deus me der saúde e motivação, e os amigos me emprestarem as vossas sabedorias, a gente vai longe. Um forte abraço para vocês. Obrigado.